Boa tarde. Permitam-me que comece por agradecer uma vez mais o convite à Academia Brasileira de Direito do Trabalho, convite tão honroso para participar neste evento. É sempre um prazer voltar, nós gostamos sempre de voltar onde somos acarinhados, muito bem tratados, de maneira que eu tento voltar sempre que posso aqui a São Paulo, aos congressos da Academia, onde já tive esse prazer e, diria mais, o privilégio de participar mais do que uma vez. E agradeço, portanto, ao Presidente, ao professor Nelson Manris, a toda a direção, a diretoria da Academia, pela circunstância de me terem convidado para falar sobre este tema do Código do Trabalho português e a tutela dos direitos de personalidade, ou, se quisermos utilizar mais a terminologia do próprio Congresso, os direitos fundamentais do trabalhador cidadão ou os direitos da pessoa humana no trabalho. Também queria cumprimentar, naturalmente, todos os membros aqui do painel, em particular o nosso Presidente, Dr. Rodolfo Pamplona, grande amigo. É um prazer também estar aqui sob a sua presidência. Eu vou então fazer um pouco um enquadramento geral um ponto da situação, daquilo que sucede no direito português em matéria de direitos de personalidade ou de direitos fundamentais da pessoa humana na relação de trabalho, na relação de emprego, para usar a terminologia aqui do Brasil. Eu estou a falar em português, mas em português de Portugal, espero que me entendam bem, mas aqui fala-se muito, justamente, em relação de emprego. E, portanto, penso que devemos começar por aí. O problema dos chamados direitos de personalidade começa justamente se pensarmos naquilo que é o objeto do direito do trabalho. Nós todos estudamos, em Portugal, no Brasil, que o direito do trabalho regula basicamente uma relação estabelecida entre duas partes, a entidade empregadora de um lado, o trabalhador do outro, uma relação que nasce por força de um contrato, portanto, que tem na sua base, naturalmente, o livre consentimento de ambos os contraentes, mas sabemos também que este contrato é um contrato muito especial, este contrato de trabalho. A lei portuguesa dá a noção, fornece uma definição de contrato de trabalho, que penso que também pode ser transposta aqui para o Brasil, a ideia é sempre a mesma, diz a lei portuguesa, o Código do Trabalho português, o atual é de 2009, nós temos tido várias reformas legislativas já neste século XXI, mas o Código do Trabalho português dá essa noção. Contrato de trabalho é aquele contrato pelo qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade a outra pessoa, sob a autoridade e direção desta e integrando-se no respectivo âmbito de organização. E, portanto, temos aqui, com base nesse contrato livremente celebrado pelos dois sujeitos, temos então a tal relação de emprego e também é bem sabido o que é que caracteriza basicamente essa relação de emprego. Sabemos todos que esta relação de trabalho, embora uma relação entre sujeitos privados, é uma relação de poder, é uma relação assimétrica. É assimétrica normalmente no plano económico e é assimétrica juridicamente, porque, por força do contrato, o trabalhador obriga-se a obedecer às ordens que lhe são dadas pela entidade empregadora. E o empregador tem o chamado poder diretivo, portanto, tem o poder de, no âmbito da sua empresa, conformar a atividade do trabalhador, dando-lhe ordens e instruções que devem ser acatadas, sob pena de o trabalhador poder ser punido através do exercício do poder disciplinar da entidade empregadora. Portanto, uma das notas aqui importantes para nós é esta, é uma relação entre sujeitos privados, assente num contrato de direito privado, mas é uma relação de poder, diz-se, uma relação assimétrica, intrinsecamente assimétrica. E a segunda nota, estreitamente interligada com a primeira, é que é uma relação em que o trabalhador
a parte justamente subordinada compromete, na execução do contrato de trabalho, o trabalhador compromete profundamente a sua pessoa. Todos sabemos isso, aquela afirmação, bom, o trabalho não é uma mercadoria, a força de trabalho, os economistas dizem muitas vezes isto, bom, no contrato de trabalho troca-se trabalho, eu vendo a minha força de trabalho a troco de um salário. Mas também é um lugar comum dizer-se, mas vale a pena repetir, que a força de trabalho não é destacável ou separável da pessoa do trabalhador. E, portanto, há inclusive até quem ache que verdadeiramente, se formos rigorosos, o objeto do contrato de trabalho acaba por consistir no corpo do trabalhador, porque verdadeiramente dizermos que o trabalhador se compromete a prestar uma atividade, a despender energias físicas, mentais, bom, atrás disso está o corpo do trabalhador, que é profundamente implicado na execução do contrato de trabalho. Um professor francês, Alain Soupiot, muito conhecido, tem desenvolvido muito esta teoria, diz que muitas vezes os juristas fogem um pouco, porque repugnam um pouco um contrato que tem por objeto o corpo de um dos contraentes, mas ele diz, bom, não há força de trabalho, não há prestação de trabalho que não se suporte, em última análise, que não radique no corpo do trabalhador. Seja como for, não vamos entrar nessas discussões, julgo que é este ambiente da relação de emprego, portanto, uma relação de poder de um dos sujeitos sobre o outro, em que a parte subordinada empenha profundamente a sua pessoa na execução desse contrato. Esse contrato tem todos os ingredientes para colocar problemas muito delicados ao nível da tutela dos direitos de personalidade do trabalhador, ou dos seus direitos fundamentais enquanto cidadão. E eu diria, esses ingredientes tornaram-se ainda mais explosivos agora, nestes últimos anos, com a revolução científica e tecnológica que atravessamos, em que, verdadeiramente, as novas tecnologias, eu não vou entrar muito por aí, a minha colega e amiga a doutora Teresa Moreira vai falar mais sobre essa vertente, mas, evidentemente, com as novas tecnologias, os poderes da entidade empregadora exponenciaram-se. E agora há o recurso, justamente, à videovigilância, ao GPS, a uma série de meios que antes não existiam e que permitem ou podem permitir à entidade empregadora uma invasão e uma intrusão numa esfera privada, íntima até do trabalhador, que também, digamos, esta evolução tecnológica também contribuiu para trazer para primeiro plano a questão dos direitos fundamentais da pessoa humana no trabalho. E se calhar justifica que este congresso seja dedicado precisamente a esse tema. Mas eu gostaria, justamente então, a termos de enquadramento geral, de sublinhar esta distinção que é cada vez mais frequente e acho que importante entre aquilo que alguns autores chamam os direitos, quando se referem aos direitos dos trabalhadores, portanto, dos sujeitos do contrato de trabalho, quando se distinguem entre os chamados direitos específicos e os direitos inespecíficos. Isto é, o direito do trabalho construiu-se em grande medida, historicamente, em torno dos direitos específicos do trabalhador, isto é, dos direitos que o trabalhador tem por ser trabalhador. O direito ao salário é um direito de que nem todos os cidadãos gozam. Só goza do direito ao salário o trabalhador, assalariado, dependente. O direito à proteção contra a despedida arbitrária. O direito a férias, que já se falou aqui na conferência de abertura, numas conferências iniciais. Nem todos têm direito a férias. Um desempregado não tem direito a férias. Uma entidade empregadora não tem direito a férias. O titular do direito a férias é o trabalhador, enquanto sujeito do contrato de trabalho. O direito à limitação da jornada de trabalho. O direito ao pagamento da hora extra, se essa jornada for ultrapassada. O direito à greve. A liberdade sindical, bom, tudo direitos, dizemos nós, específicos dos trabalhadores. E foram esses. Direito à categoria profissional e à proteção da categoria. Portanto, são direitos dos trabalhadores, enquanto sujeitos de um contrato de trabalho. E esses foram os direitos que, verdadeiramente, durante muitos anos, estiveram no centro dos debates e continuam a estar, naturalmente, mas são, se quiserem, os direitos, neste sentido, de primeira geração. Em que que a lei, a contratação coletiva, etc., reconhece-lhes esses direitos enquanto trabalhadores. Direitos, portanto,
diríamos, específicos, de que só são titulares os trabalhadores e não todo e qualquer cidadão. Em contraponto a isto, afirma-se hoje, cada vez mais, a questão dos chamados direitos inespecíficos, isto é, os direitos de que todos, sejamos trabalhadores, desempregados, empregadores, todas as pessoas são titulares, direitos de personalidade, direitos fundamentais da pessoa humana, mas que também, enfim, que colocam os tais problemas muito delicados, que já foram aqui referidos nas duas palestras anteriores, quando esses direitos surgem no âmbito de uma relação de emprego, em que o empregador tem poder sobre a outra parte. Direitos inespecíficos. Direito já foi referido, direito à intimidade da vida privada, direito à privacidade, direito ao livre desenvolvimento da personalidade, direito à imagem, enfim, direitos consagrados muitas vezes nos códigos civis também, e que nós dizemos, qualquer pessoa, por ser pessoa, goza desses direitos. Mas quando essa pessoa é um trabalhador, levantam-se aqui problemas complicados. Bom, e já foram referidos nas posições anteriores muitos desses problemas que agora estão na primeira linha das preocupações também do legislador do trabalho e deste Congresso. Bom, no fundo, quase sempre a questão é saber até que ponto é que esses direitos fundamentais do trabalhador cidadão, direitos inespecíficos, digamos, sobrevivem ou se manifestam no âmbito de uma relação de emprego, portanto, no âmbito de uma relação em que o trabalhador está dependente e subordinado em relação à entidade empregadora. Já foram dados aqui muitos exemplos e cada pergunta, enfim, suscita problemas muito complexos. Mas as questões que foram aqui colocadas, bom, todos nós sabemos, eu vou dar só alguns exemplos, mas todos nós sabemos, o empregador tem, em tese, o poder de vigiar, de controlar a atividade do trabalhador. Por isso é que dizemos que é um trabalho subordinado, dependente. O trabalhador presta a sua atividade sob a autoridade e direção e vigilância do empregador. Significa isto que o empregador pode agora utilizar na sua empresa estes novos meios de vigilância eletrónica ou sistemas de videovigilância e, portanto, registar, gravar, monitorizar, ouvir tudo aquilo que o trabalhador diz ao longo de um dia de trabalho, as suas conversas profissionais com os seus colegas, com os seus familiares, os telefonemas que faz. Isso pode o empregador dizer, bom, durante o horário de trabalho, o trabalhador está aqui para trabalhar e, portanto, eu posso vigiar e posso gravar e posso ver tudo aquilo que ele faz? Ou isto já é claramente uma invasão, uma intrusão num espaço de privacidade que deve ser reconhecido ao trabalhador, mesmo quando está a executar o contrato de trabalho? O controle que foi aqui referido, do correio eletrónico, da internet, a revista íntima, já foi referida pela ministra Calsing, a liberdade de expressão. Todos nós vivemos em Portugal, no Brasil, países em que um dos pilares da nossa ordem jurídica e da nossa sociedade é a liberdade de expressão de cada um de nós. O que é que significa esta liberdade de expressão? Eu posso exprimir-me, exprimir as minhas convicções, por exemplo, ideológicas, as minhas crenças religiosas, eu posso levá-las para a empresa, posso ir trabalhar envergando, enfim, algum sinal que me associa a uma determinada crença minha, religiosa, que eu tenho e que, porventura, por vezes, como sabem, obriga as pessoas que professam essa religião a usarem um certo tipo de indumentária. Mesmo deixando de lado a religião, o tema que o Dr. Dália Grave vinha tratar, os chamados dress codes, não é? Pode o empregador fixar regras sobre a forma como os trabalhadores se devem vestir, sobre os adereços que podem ou não utilizar. A imagem externa do trabalhador pode ser conformada pela entidade empregadora, ou isso é algo que cabe a cada trabalhador, sendo expressão do seu direito à imagem, do seu direito de conformar a sua imagem externa. Outras questões também ligadas aos problemas do avanço da ciência. Pode
o empregador submeter os trabalhadores ou os candidatos a trabalhadores a testes genéticos para conhecer o património genético do trabalhador, porque agora a ciência permite, conhecendo o património genético, o empregador pode ter acesso e saber com uma razoável margem de segurança se aquele trabalhador, daí a alguns anos, em princípio terá condições para continuar a ser produtivo ou se vai ser atingido por uma doença que eventualmente o incapacite. Vamos, agora que a ciência permite os testes genéticos e que eles são cada vez mais frequentes, vamos permitir que o empregador submeta os candidatos a esses testes, ou os trabalhadores, ou a testes de despisto da seropositividade dos candidatos ou já trabalhadores. Enfim, até aspectos da vida privada. Os consumos, enfim, a orientação sexual do trabalhador, os hábitos de consumo, saber se ele é ou não fumador. Pode o empregador estabelecer regras proibindo que os seus trabalhadores fumem fora do local de trabalho, fora da empresa, ou recusando-se a contratar. Isso é uma questão que está, já vou falar nisso também, muito na Berlinda, em Portugal e em outros países. Pode recusar-se a contratar candidatos que sejam fumadores, invocando que quer trabalhadores saudáveis e, portanto, que os fumadores têm maior propensão para adoecer, nem que seja a médio prazo, e que podem ser menos produtivos. Enfim, todo um conjunto de problemas em que se manifesta agora, repito, com muita força, essa questão dos tais direitos inespecíficos. Todos estes direitos que eu estive aqui a referir não são direitos próprios dos trabalhadores, são direitos gerais de qualquer cidadão, mas que, no âmbito de uma relação de emprego, colocam problemas delicados, porque a relação de emprego está do outro lado alguém que é o titular da empresa, normalmente, que tem poderes de organização, de gestão, de direção e que pode, enfim, no exercício desses poderes, ou no abuso, ou abusando desses poderes, pode violar os direitos de personalidade desses mesmos trabalhadores. E é isso, digamos, foi isso que no Código do Trabalho Português, no primeiro, que era de 2003, e isso foi reiterado em 2009, não havia normas trabalhistas em Portugal sobre essas questões, portanto, os problemas já existiam, mas não havia na lei do trabalho qualquer tipo de resposta específica para a maioria das perguntas que eu há pouco, ou das questões que eu há pouco coloquei. Mas em 2003, uma das novidades do Código do Trabalho foi justamente passar a prever um conjunto de preceitos consagrando os chamados direitos de personalidade, direitos inespecíficos, direitos fundamentais da pessoa humana no trabalho. De resto, na prática, muitas vezes temos que levar em conta que esta tutela dos direitos de personalidade do trabalhador está muito estreitamente articulada ao respeito por um princípio básico da nossa ordem jurídica, que é o princípio da não discriminação. Nós sabemos, enfim, é um princípio da não discriminação muito articulado também com respeito ao princípio da igualdade. Sabemos essas formulações clássicas. O princípio da igualdade manda que se trate de modo igual os iguais e de modo desigual os desiguais, na medida da respectiva diferença. Mas o princípio da não discriminação tem um conteúdo um pouco diferente, porque o princípio da não discriminação, no fundo, estabelece a regra segundo a qual mesmo os diferentes devem ser tratados de forma igual, porque há diferenças que são ou devem ser totalmente irrelevantes para o direito. Nós, felizmente, somos todos diferentes. Somos homens, mulheres, de raça diferente, de credos religiosos diferentes, de tendências ideológicas ou políticas diferentes, torcemos por clubes diferentes de futebol, temos diferentes orientação sexual, etc, etc. Isso faz-nos diferentes. Mas o que o princípio da não discriminação indica é justamente que esses aspectos devem ser totalmente irrelevantes do ponto de vista laboral. A fé religiosa, ser A, B ou C, ou não ter qualquer credo religioso, a ideologia, a orientação sexual, enfim, todos estes aspectos que nos diferenciam uns dos outros, segundo o princípio da não discriminação, não podem sustentar diferenças de tratamento por parte da entidade empregadora. E essa é uma forma, justamente, de proteger os chamados direitos de personalidade do trabalhador. E, aliás, a esse propósito,
justamente até se afirma, acho que já se falou isso o ano passado aqui neste Congresso, a doutrina na Europa, muitos autores, e eu próprio entendo que justamente nessas questões em que a diferença é juridicamente irrelevante, o trabalhador, para proteger os seus direitos de personalidade, tem o chamado direito à mentira. É um termo que não nos deve impressionar. Se o empregador questionar o trabalhador sobre a sua orientação política, se é de esquerda ou de direita, se é católico ou não é católico, se é heterossexual ou se é homossexual, ou o que quer que seja, o trabalhador tem o direito de, se é seropositivo ou se não é, o trabalhador, em princípio, tem o direito, não é de se recusar a responder, é de, se necessário, mentir, porque é a única forma de não ser discriminado. Porque se, todos sabemos isso, não somos ingênuos, não é? Numa entrevista de emprego, se o empregador perguntar ao trabalhador se ele é, fumador ou não fumador, vamos supor que, para continuar com esse exemplo porventura mais leve, vamos supor que a entidade empregadora não quer fumadores na sua empresa, pergunta, e o trabalhador tem todo o direito de, mesmo que fume 2 maços de cigarro por dia, tem todo o direito de dizer não, eu não sou fumador. E não está a violar nenhuma regra, porque para o direito do trabalho, esse facto não pode relevar para efeitos de contratação. Constituirá uma discriminação, afastar os trabalhadores em função dessa circunstância. Eu falei neste exemplo do fumador porque justamente é talvez uma das últimas novidades em Portugal. Foi aprovada agora, já tínhamos uma lei do tabaco desde 2007, deve haver também aqui no Brasil, não é? Esta tendência para, e bem, proteger a saúde pública e a saúde dos fumadores ou fumantes passivos, não é? Aqueles que não podem ver a sua saúde agredida pela liberdade de fumar dos outros. Mas agora a lei portuguesa foi alterada e passou a prever expressamente algo que não existia, foi uma alteração de agosto deste ano, passou a dizer essa lei, a lei do tabaco, que não é uma lei do trabalho, digamos, mas que tem também aplicação no âmbito das relações de trabalho, passou a estabelecer isto de forma muito clara. É proibida qualquer discriminação dos fumadores no âmbito das relações laborais, designadamente no que se refere à seleção e admissão, à cessação da relação laboral, ao salário ou a outros direitos e regalias. Portanto, eu diria, o trabalhador não tem que ser de vidro, não tem que ser transparente para a entidade empregadora. Deve gozar daquilo que muitas vezes se designa por uma certa opacidade. Eu tenho o direito de manter algumas áreas da minha vida privada opacas perante a entidade empregadora. O empregador não tem que saber se eu sou heterossexual ou homossexual, se eu voto no partido A ou no partido B, se eu torço pelo Corinthians ou pelo São Paulo ou pelo Santos ou pelo Palmeiras, e disse os 4 principais, não é, daqui de São Paulo. Não tem que saber isso. Não releva, não pode levar esses aspectos em conta para me contratar, ou para me despedir, ou para me prejudicar por qualquer razão. E, portanto, estes são, em tese geral, digamos, são os problemas muito, delicados, polémicos, muitas vezes muito difíceis de traçar. O outro exemplo, eu admito que a doutora Teresa Coelho Moreira vá falar disso, a questão do Facebook, que foi aqui referido. Agora toda a gente vai postando e comunicando no Facebook, exercendo a sua liberdade de expressão, por vezes criticando no Facebook, nas publicações, a entidade empregadora. Pode o empregador levar em conta aquilo que é dito no Facebook pelo trabalhador para o despedir, mesmo que aquilo que for dito for só para os amigos do trabalhador, não seja destinado, pelo menos diretamente, à entidade empregadora? Temos jurisprudência também em Portugal sobre essa matéria. Eu admito que a professora Teresa vá falar nesse ponto. Não sei se já estou a esgotar o meu tempo, então só muito rapidamente para dizer que, em termos conclusivos, 2 notas. Primeiro, o curioso nisto, a meu ver, é que justamente há aqui um certo paradoxo na evolução do direito do trabalho, digamos, a evolução dos últimos anos, e se calhar amanhã voltaremos a falar nisso, em Portugal, penso que no Brasil, um pouco por todo o lado, vem mostrando que os tais direitos específicos dos trabalhadores, salário, proteção contra a despedida, etc., esses direitos estão a sofrer um processo de desgaste, de erosão. Há um retrocesso, a tendência para o retrocesso, diminuir custos para as empresas, aumentar a sua competitividade, sacrificando
ou minorando os direitos específicos dos trabalhadores, e isso tem sido, pelo menos teoricamente, compensado com uma maior sensibilidade ou visibilidade dos direitos inespecíficos dos trabalhadores, muitas vezes com tradução na lei. E, portanto, eu concluía retomando aquilo que o professor Renato Rua disse durante a manhã. Para mim, nós ontem estivemos a jantar, o professor Renato Rua, o professor António Carlos, que já ouvi aí, a professora Teresa Moreira, e a propósito da reforma trabalhista, enfim, sendo eu um estrangeiro, não querendo emitir opinião, estranhámos, posso dizer estranhámos, ou pelo menos eu estranhei, que numa reforma que se anuncia como modernizadora e de adaptação do direito das normas trabalhistas às condições de trabalho do século XXI, não haja praticamente normas sobre os direitos fundamentais do trabalhador cidadão. Nem há, se não vi mal, normas sobre o assédio, a noção de assédio, as consequências do assédio, enfim. Acho que pode ter sido, na visão do jurista português, uma oportunidade perdida agora, uma reforma desta amplitude, porque não tentar dar um enquadramento maior a algumas destas questões na CLT, dado que justamente, repito, estes tempos que atravessamos são muito complexos, tempos de globalização, de desgaste muito grande dos direitos trabalhistas dos trabalhadores, mas também, até por força de novas tecnologias, tempos em que o direito do trabalho tem progredido bastante naquilo que diz respeito à tutela dos direitos de personalidade ou de cidadania do trabalhador. E, portanto, eu diria, fiquei com a ideia que se perdeu aqui uma oportunidade de fazer também uma reforma nesta parte da CLT e de introduzir normas específicas, tentando dar resposta a estas questões. Bom, até onde vai ou até onde pode ir o poder da entidade empregadora na limitação dos direitos fundamentais do trabalhador enquanto cidadão, enquanto pessoa humana. E, portanto, é esta a minha impressão, vendo de fora, mas posso estar naturalmente equivocado. Obrigado pela vossa atenção, era isto que queria dizer.